estamos aqui num projeto inédito, o primeiro de muitos, o nosso primeiro podcast Como Águias para Mulheres. E hoje nós inauguramos já recebendo uma irmã maravilhosa, uma mulher de Deus, uma amiga, uma empresária, profetisa do Senhor, Socorro Maia. Uma alegria estar aqui, uma alegria, muito feliz por esse dia, por esse projeto lindo, muito feliz. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, muito bem-vinda ao nosso primeiro podcast. E aí, nesse podcast, o Senhor me deu o primeiro tema. Sim. E o primeiro tema dele foi propósito. Uau. E enquanto eu olhava esse tema, me veio você ali no legado, Sim. chamando as pessoas, venha para o nosso café com propósito. Uau, verdade. E eu disse, Socorro mesmo, já tinha vindo a sua imagem assim em você. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre propósito. Mas enquanto eu imaginava o que a gente vai falar, sim, eu já queria inverter esse negócio nesse podcast. E eu já vou te fazer assim, Socorro, me pergunta aí. Pois é, e eu fiquei pensando aqui, já que é propósito, então qual é o propósito do podcast? Você tem que responder logo. Primeira coisa, pra gente entender tudo. Pois é, esse podcast durante a pandemia, sim, imagina. Sim. Deus, todo mundo ali trancado, e o Senhor começa a me falar sim. sobre essa questão com as mulheres e como elas precisavam ser ativadas, como elas precisam ser curadas, ser libertas, serem encorajadas e para que elas possam voar os voos altos que o Senhor tem para elas. Sim. E aí nasce esse projeto, que não é só um projeto, é um ministério como Águias, e que tem uma parte presencial, onde nós fazemos um seminário, um retiro, tem uma parte de acompanhamento através das redes sociais, de um acompanhamento através de ensinos específicos para mulheres, mas o Senhor também falou, faça podcasts. Convide mulheres que têm uma expressão e que são relevantes e que podem ser inspiradoras para outras mulheres. E o tempo passou, e são tantas demandas, a gente não consegue, né? Tantas vezes fazer o que o Senhor fala. Aí eu estava viajando recentemente, e nessa viagem, uma viagem de lazer, de romance, 30 anos de casada. Aí o Senhor me fala sobre o podcast usando uma irmã em São Paulo. E ela diz, eu estava orando por você. E o Senhor diz, cadê os podcasts que você não começou a fazer? Muito bom. Meu Deus, amiga. Sim. Então, assim que eu cheguei de viagem, fui orar. E o Senhor me disse, comece. E lá vou eu pedir, né? Senhor, me dê essa estrutura, me dê aquela. Como será? E Deus disse, você já tem o que precisa. Que bom que Deus disse isso. Fico feliz. E aí estamos aqui começando o nosso podcast Como Águias para Mulheres, com esse propósito. Ativar mulheres, ser instrumento para a cura delas, para a libertação, mas sobretudo para essa ativação, para que elas possam voar alto, estar em lugares altos que o Senhor planejou para que elas estejam. Sim. E assim eu fico muito feliz do Senhor ter trazido o seu nome como essa primeira mulher. E eu também fico muito feliz. Que tenha te trazido essa memória. Já que eu gosto tanto de memoriais. Verdade. E você é uma mulher que tem voado em lugares altos. Tem estado nesses lugares no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Deus tem sido bom comigo, né? E tem vivido com propósito. Sim. Então eu queria conversar com você nesse primeiro podcast, fazendo algumas questões para que quem está em casa nos assistindo também possa ser edificado, inspirado através da sua vida. Então vamos lá, a primeira pergunta. Que Deus me ajude. Socorro, propósito. Já aconteceu de você viver tipo assim, naquele esquema do deixa a vida me levar. Sim. E vai indo, e quando se percebe, você não tinha um propósito, mas você já estava vivendo um dia após o outro. Isso já aconteceu na sua vida? Já sim. E o mais interessante disso é que eu já caminhava com Jesus há algum tempo, mas me encontrava nessa situação. Por diversas vezes me via em situações deixando a vida me levar, né? Por diversas vezes pensando assim, acho que é só isso mesmo. Eu nem sei qual o propósito disso tudo, ou fazendo coisas de si mesma, né? Sim, porque fazia, né? Às vezes também, já fazia aquilo, vai fazendo. Eu sou uma pessoa muito proativa, né? Sim. E isso é bom e às vezes atrapalha,
né? Porque aí a gente começa também a trazer essa proatividade para a questão propósito com Deus, né? E aí a gente fica querendo fazer coisas, mais coisas que às vezes é de si mesma e sem parar um pouco para entender o foco, a intenção, o propósito, né? Sim. Que tem a ver. Vou aproveitar que você falou isso, até coloquei aqui na minha colinha. Sim. Tem um estudioso, chama Isaías Rodrigues. Sim. E eu estava no meu diário anotado, 2020, quando o Senhor falou sobre os podcasts. Sim. Olha que coisa, né? E 2020 para 2021. E lá eu anotei isso aqui no primeiro propósito. Sim. E coloquei citar Isaías Rodrigues. E tinha assim, em linhas gerais, sim, propósito é aquilo que se busca alcançar. A questão é que quando você se move sem saber o que você está buscando alcançar, sim, você vai, apesar de ter muitos dons, de ter muita capacitação, de ter muitos recursos, você pode desenvolver diversas realizações, ou seja, faz um monte de coisa. Isso. Mas nesse monte de coisa você está, ele fala, desperdiçando energia, sim, recursos, tempo e vida. Porque são inúmeras as possibilidades de você fazer coisas com os dons que você tem. Eu imagino você, uma mulher cheia de dons, e simplesmente fazendo coisas porque estão vindo. Vem, faz isso, vem, faz isso, vem, faz isso. Então ele diz, você está desperdiçando energia, você está desperdiçando recurso, tempo e vida. Mas quando a gente entende que propósito é o que eu quero alcançar, eu tenho um objetivo aqui para alcançar, e você se move para isso, então você consegue canalizar forças, sim, esforços e os demais recursos de que você necessita. E ao canalizar, você consegue obter muito mais resultados efetivos, ele coloca efetivos, objetivos e alinhados àquilo que Deus te criou para ser realizado. Faz toda a diferença. Faz. Eu li algo, que acho que foi até um livro que você me deu, Tá. e falava de uma caneta. Vamos lá, comparar propósito a uma caneta. Tá. A caneta, ela foi criada para que a gente escreva com ela, Certo. ok? Mas se eu quiser amarrar o meu cabelo, eu posso colocar a caneta. Faz aquele coque apressado quando a gente tá lavando a louça e querendo... ou correndo no dia a dia. Sim. Vai funcionar. Meu cabelo vai ficar até bonito, a caneta vai, né, ficar lá. Mas o propósito da caneta não foi amarrar o meu cabelo, né? É isso aí. O propósito da caneta é escrever. E ela lá não ia estar cumprindo esse propósito tão... para o qual ela foi criada, ela foi desenvolvida único para aquilo ali. Mas à medida que a gente pode, então, funcionar sem propósito. Verdade. E eu acho que nesse Deixa a Vida Me Levar, eu estava funcionando bem, não vamos dizer, né? Tá. Funcionando bem naquilo que eu aparentemente, fazia. Né? Aparentemente. Porque faz bem feito, porque tem o dom. Isso. Mas não está alcançando o propósito que Deus lhe criou para fazer. Total, da plenitude. Exato. Né? Se Deus criou a gente, Ele sabe. Né? Ele idealizou, né? Diz que ele é único. O grande artista. Nós somos obras-primas nas mãos dele, mas ele é o grande artista. Já pensou, eu sou única, você é única. Pois é. Ele nos deu um propósito único. E lá está você realizando coisas do outro. Pois é. Só porque você acostuma a fazer e vai. Ou porque acha que vai dar certo. Ou porque até os outros admiram. Porque já aconteceu isso de você está fazendo algo que não era do seu propósito, Sim. As pessoas admiravam e isso às vezes vai lhe estimulando a continuar fazendo, porque os outros estão admirando e você completamente fora do seu propósito. E sem encontrar alegria, né? A questão é, quando foi, como e quando você entendeu, peraí, tem um propósito aqui, eu tô fora. E você começou a se alinhar. Como foi isso? Conta pra gente. Eu acho que aconteceu quando eu comecei a buscar mais a Deus. Sabe? Quando eu comecei a ter uma vida de oração mais corriqueira, todos os dias, intencional. Quando eu comecei a conhecer mais a Deus. Eu acho que descobrir seu propósito está ligado a conhecer mais a Deus. Eu penso que quanto mais eu conheço a Deus, mais Ele me revela quem eu sou. Né? Eu avançando ali naquele lugar de busca, de oração, eu comecei a avançar no conhecimento de Deus, do meu Deus. E aí, quando eu comecei a ver o tamanho desse Deus, aí Ele também começou a me revelar quem eu sou nele. E aí a nossa identidade, a gente só consegue alcançar a partir da identidade dele. É engraçado, né? É isso que você está dizendo. Quanto mais você se aproxima e mais conhece a ele, mais você vai se conhecer, porque você conhece o que ele tem sobre você. Isso. Talvez seja aquela coisa lá,
Criados à imagem e semelhança de Deus. Tem muito disso. Então, Isso tá é tão lindo, pertinho, né? é lindo. Mas aí eu quero saber assim, algo da Sim. sua vida também. minha vida, Fora vamos isso lá. da coisa da... Claro que é em Deus. Sim. Se não for nele, a gente não descobre. Mas tem algum evento, alguma situação que você diz assim, ei, tô fora. Peraí, tô fora. Tem uma trajetória. Ela é uma trajetória grande, mas eu vou tentar resumir. Vamos lá. Eu tive uma visão. Né? Eu tive uma visão e foi algo assim sobrenatural, que eu não vou explicar agora. Mas a partir dessa visão, eu comecei a entender que eu precisava buscar mais a Deus. Tá. Que eu estava funcionando por funcionar. E que havia algo mais da parte dele para me dar. E havia algo mais para que eu pudesse entender em Deus. Tá. E eu comecei essa busca. Nessa busca, né, eu chego na comunidade Zoe, tá? E chegando ali, eu lembro que a gente foi fazer uma escola de profetas em Brasília, você deve lembrar disso. Com o apóstolo Hudson. Ao chegar nessa escola de profetas, eu tomei aquele susto. Por quê? O prédio em si era o prédio que estava na visão. A primeira fase da visão era aquele prédio. E aí, quando eu cheguei, eu tomei aquele impacto. E, claro, na impulsividade, sou impulsiva, né? Na proatividade, você já fica lá. Uau, tenho que contar essa visão. Como será? Será que é o propósito? E Deus, mais uma vez, que Deus trabalha muito comigo, assim, me botando no meu lugar mesmo, assim, né? Calma. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo. E não funcionou essa coisa de nem falar a visão com ninguém, nem ninguém teve esse discernimento. E glória a Deus por isso. Porque assim o Senhor começou a me ensinar. A gente sai dali, volta, né, pra nossa vida. Acontecem muitas outras coisas que a gente não vai falar agora. Mas aí, em um dia, eu tô no culto, na Zoe, e Deus abre a minha visão novamente. E ali, Ele me mostra a igreja. Porque a visão, ela acontecia assim, eu entrava no espaço daquela igreja, na visão lá, e tinha camas brancas, com pessoas de branco sentadas à beira da cama. E eu ouvi assim, eu não posso fazer nada, só você pode fazer. E aquilo, eu ficava, não, eu não quero, não, eu não quero. E no primeiro momento a imaginação da gente é fértil, né? Aí já começa, será que é isso mesmo? Então eu vim pra fazer isso, pra libertar. Tentando entender aquela busca desenfreada. Vou me posicionar. Pessoa bem empolgada como eu. Mas depois eu descansei. Depois que eu fui lá, eu entendi, Deus está trabalhando, descansei. E foi num dia de descanso, num dia de adorar a Deus, ali, em comunidade, que de repente veio. Uau, que tremendo. E aí Deus fala assim, sabe o que foi isso? Sabe o que era? E eu, ali, aquele moveio ali, o que, Senhor? E acho que quem estava do meu lado ficava assim, meu Deus, essa mulher é louca, né? Não, já aconteceu contigo. Bem a cara, Zoe. Já aconteceu contigo de tu tá assim, aquela presença do Senhor, a glória. De repente você tá chorando, mas você tá chorando de uma coisa maravilhosa, é uma revelação que Deus tá dando. Isso. E alguém tá do lado, calma, Deus é contigo, Deus vai te ajudar. E aí naquela coisa toda, de repente eu ouvi, sabe quem era aquelas pessoas que estavam na cama? Porque o que me chamou a atenção é que era uma criança, uma adolescente, uma pessoa adulta. E eu ficava me perguntando quem era aquilo ali. Mas já tinha até passado. Sabe quem era? E veio assim, você. Eram áreas da sua vida que precisavam de cura e libertação. Meu Deus. Ali eu caí assim, meu Deus. Sabe? Foi muito tremendo aquele dia ali. Eu ainda me emociono até hoje ao falar, sabe? São aqueles divisores de água, né, na vida da gente. Eu tinha acabado de passar pelo meu processo, né? Sim. Ali junto a vocês. E Deus estava dizendo, olha, depois que você decidiu querer essa caminhada, querer essa mudança, essa transformação, eu acho isso lindo. Foi que Ele deu a revelação. Primeiro eu decidi querer. Porque antes de saber que era isso, eu cheguei para você e disse, eu quero passar por isso. É isso aí. Né? E eu lembro que você se submeteu Sim. a comandos que o Senhor deu, que não foram fáceis, mas você foi lá e fez o que precisava ser feito, chorando, sofrendo, que eu acredito que para Deus esse fazer o que é necessário, sim, que é sim. seu, é o grito
que ele ouve, eu quero! Isso. É deixar de lado o amor, a reputação, como a gente Tudo. fala. Né? E muitas pessoas, eu quero, mas quando chega no momento delas terem que fazer o que precisa ser feito, elas paralisam. É nesse sentido que eu estou falando. Sim, obedecer comandos. Isso. E você foi lá, o que Deus indicou, você fez, custasse o que custasse, custando o que custou. Sim. Isso é um grito para Deus, eu quero. Então, quando Deus ouve esse grito, ele diz, faz. Você vai receber. Isso. E essa coisa da revelação vir depois, porque às vezes a gente busca tanto revelação e foge da responsabilidade que é nossa. Sim, exatamente. Né? E aí veio justamente como ele disse assim, olha, você se posicionou, creu, e agora eu vou lhe dizer, era você. Você está pronta para dar o próximo passo, né? Nem sabia qual era o próximo passo, mas só em saber que eu estava sendo transformada de dentro para fora, eu pensei, estou caminhando em direção ao propósito. É isso. Uau, tremendo, tremendo. A gente precisa viver esses momentos. Sim. Né? Eu acredito que tem tantas mulheres que podem estar nos assistindo agora, que estão no Deixa a Vida Me Levar. E enquanto você estiver no Deixa a Vida Me Levar, você pode fazer coisas muito boas, mas você está gastando a sua energia, os seus dons, naquilo que não produzirá o que Deus te criou para realizar. A caneta vai estar no coque do cabelo. Ao invés de estar escrevendo as palavras do belo poema sobre nós, que Deus nos chama a escrever para a nossa vida. A história, né? Enfim, meu Deus. E aí, Socorro, quando você se posicionou, então, é claro que às vezes a gente tem aquela coisa de foi um único dia e nesse único dia tudo... Não é essa mágica. Mas tem aquele momento que é divisor de águas. Você falou aqui, para mim teve. Ok, você começou a entender, estou avançando, tem um propósito. E aí eu imagino que você foi se posicionando a cada novo acesso, a revelação. Mas à medida que você foi avançando no processo e se posicionando, essa é a grande questão. Foi tudo tranquilo, tipo assim, quando você se posiciona, uau, agora é tudo flores, só alegria, algum perfume de Cristo no ar. Ou você começou a viver resistência, luta, dores, dificuldades, enfim. Tu tem certeza mesmo que sabe disso? Eu acho que a gente precisa, porque muitas pessoas acham que agora eu estou no propósito, então tá tudo lindo, flores, barará, né? Ou se acontecer qualquer coisa, não é o propósito. Não, como é? Você estava já caminhando no seu propósito. Mas esse caminhar no propósito, você trouxe o quê de experiências na sua vida? Só maravilha, bênção e... É tanto que, antes de falar, eu quero contar algo engraçado. É que nesse tempo mesmo, né, eu fui uma vez, eu lembro dar o testemunho em algum lugar aí, e eu contando, e eu comecei a ver as caras das irmãs, assim, começar a ficar, tipo assim, meu Deus, como é que essa mulher tá em pé? Meu Deus. Aí por um momento passou assim, Jesus, será que elas vão querer esse serviço? As carinhas delas estão ficando assim, tipo... Como pode? Dói demais. Eu acho que isso não é um chamado evangelista, porque é muita luta. Aí eu lembro que depois, no final, acho que foi até Thaís e Martins, você fala assim, meu Deus, é luta demais, eu já tava até cansada. E aí, sabe o que eu ouvi de Deus? Achei lindo. Ele disse, calma, é um processo. Você ainda está no processo. Acho que ainda estou e todos nós estamos, né? Todos nós. É um processo. E o processo... Mas vai valer a pena, né? E aí eu pensei, vale a pena. Já vale a pena, né? Nunca foi fácil, né? E comigo muito mais, porque era um processo de transformação geral mesmo. Como eu falei, de dentro para fora. Requeriu de mim muitas renúncias, posicionamento. Mas em especial, quando eu comecei a viver o propósito de maneira mais intencional, começaram lutas dentro de casa. Lutas, porque você sabe, quando mexe com filho... Os relacionamentos familiares. Né? E quando mexe com filho, quando mexe com família, a gente... Ai, meu Deus. A gente começa a ter aquela... Será que eu tô no caminho certo? Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Ai, Deus, vem aqui. E a gente já começa a querer parar. Eu acho tão importante isso aí, porque muitas mulheres têm entendido o propósito, se posicionam, mas aí quando começam as lutas... E a gente vai enfrentar uma resistência de um inimigo que não nos quer no centro da vontade de Deus. Ele vai fazer de tudo para nos tirar. Uma ótima estratégia na nossa família, porque afetou um filho, como você está dizendo, tocou no filho da gente, dói mais do que na gente. Sim. E aí, quando elas começam a sofrer, elas acham, não estou no propósito. Porque idealiza, é uma idealização equivocada, de que estar no propósito implica que só vai viver a bênção, é tudo lindo, só flores.
estar no propósito implica que é maravilhoso você estar no centro da vontade de Deus, mas você vai encontrar resistência para poder permanecer realizando o que Deus... E às vezes até há uma cobrança também do meio mesmo que a gente vive, né? De, porque tá assim, porque é tanta luta, porque... E às vezes a gente começa a olhar para a luta como se fosse algo que não tá no propósito, mas faz parte do processo, né? Como você disse, são resistências. Isso. Né? E uma coisa que eu pude observar, que foi uma luta muito grande, nesse tempo eu tive que parar com tudo que eu estava fazendo e vir para casa. Para uma mulher que era independente desde os 20 anos de idade aí, né? E eu perdi meus pais muito cedo. Então eu sempre tive essa coisa da proatividade, de fazer a coisa acontecer. Não tenho irmãos sangue, então era sempre aquela coisa, tá ali, desbravando. E aí de repente vim para casa. Você tinha que conquistar o que você precisava. Tem que ser a força do meu braço, né? E aí de repente vim para casa e ficar em casa um tempo para cuidar do meu filho. E esse cuidar foi ministrar, orar, aprender. E eu costumo dizer que é engraçado isso, porque no momento em que eu achei que ia parar tudo, né? E parei, porque vim para casa, né? Mas foi o tempo que eu mais fui a congressos. Meu Deus. Foi o tempo que eu mais fiz seminário de cura e libertação. Verdade. Treinamentos. Fui para Israel. Meu Deus. É loucura isso, né? Gente, não. Deus, fui para Israel. Aí, como assim? Ela não tinha dinheiro, largou a carreira para fazer algo que era necessário naquele tempo, né? Então, e Deus me levou para todos esses lugares. Deus proveu de maneira sobrenatural, e você mais do que ninguém sabe disso, né? Sou testemunha. Isso. Proveu para ir para Israel, para ter aquela bênção maravilhosa lá. Então, assim, tudo isso foi nesse tempo em casa. Né? Ali eu aprendi de obediência e morte, né? Isso. Pro eu. Renúncia, né? Renúncia. E muitas vezes para você viver o propósito, vai ter que morrer pro seu eu. Isso. Uau! Mas olha que coisa, tá me vindo agora, viu? Sim. Na morte do seu eu, em que você estava disponível para o Senhor fazer o que Ele desejava fazer, para que o propósito dele se estabelecesse, Deus te leva para Israel, para o Monte Carmelo, e ali você é reconhecida como profeta de Deus, ungida no Monte Carmelo como profeta de Deus, pela unção que você carrega tão forte, de um mover profético, de uma liberação profética. Isso. Meu Deus, e isso tem tanto a ver com o teu propósito de vida, essa unção profética sobre você. Sim. Nem estava aqui no meu script. Não tava nada. Tá tudo mas do nosso jeito. Eu queria saber de você. Uma intervenção que você viveu do Senhor, da parte do Senhor, depois que você começou a se mover no propósito relacionado a essa unção profética que você carrega, a esse chamado que no profético tem a ver com a oração, com a intercessão, com liberação sobre vidas, com o legado que a torre, o altar que você chama ali, e uma intervenção específica do Senhor, porque a gente falou das lutas, das dificuldades, mas também de intervenção, de você ver assim, quando você está aqui pensando em, não, as cobranças das pessoas, você mesmo, estou errado, estou certa, Deus vem e diz, não, olha aqui, eu estou intervindo, para confirmar, está no propósito, filha, continua. Isso. E aí? Essa intervenção, ela aconteceu na pandemia. Né? Na pandemia, a gente naquele caos que a gente viveu, todos nós, né? E principalmente a igreja do Senhor. Sim. E eu, por ter filhos especiais, né? Em casa, bem mais em casa. E aí Deus fala comigo, comece a levantar um altar familiar. E eu costumo dizer, não tem coisas que eu ouço no meu momento de oração que eu nem entendo. Sim. Mas eu busco algo para entender. E eu me posiciono para obedecer bem rápido. Por quê? Porque eu acho que a voz da incredulidade, ela é muito acesa assim, né? Se deixar, ela grita de um jeito que a gente deixa de ouvir Deus. E nos tira, pelo menos, do propósito de ir atrás e entender o que Deus está falando. Sim. Então, antes que isso aconteça, eu já vou logo dando passos de obediência. Às vezes, não é muito bom. Às vezes, precipita. Mas à medida que a gente vai fazendo, a gente vai aprendendo o equilíbrio. Sim. Porque vai Deus amadurecendo para essa coisa. Talvez seja isso, maturidade. Né? Não quis falar maturidade, para não dizer que mulher, a gente vai amadurecendo de criança. Eu tô brincando, vai ficar mais velho. Mas, e aí, nessa intervenção, na pandemia, Deus fala isso. E eu começo esse altar familiar.
orando e adorando todos os dias. Os meninos lá em casa já não aguentavam mais, porque eu pegava uma caixa de som, botei na varanda, então o povo da rua começou a me conhecer como a mulher da oração. E todo mundo na rua diz até hoje, é a mulher da oração que botava a caixa de som na pandemia. E eu tentava de uma forma de eu deixar o portão aberto. Muitas pessoas que estavam precisando de oração vinham, participavam também daquele momento ali. E foi nesse altar que Deus interviu na vida do Mateus. Você tem quantos filhos? 4 filhos. 4 filhos. Tenho 4 filhos. E aí, eu tenho 2 filhos especiais, Mateus e Sara, né? E aí, nessa intervenção na vida de Mateus... Só um momento, eu fiquei aqui me pensando. Sim. Eu acabei de perguntar, você tem quantos filhos? Eu sei que você tem 4 filhos. Sim. Que eu acompanho de perto. Mas quem está em casa, a gente não apresentou esse lado da sua história. Os 4 filhos, né? Cati... Isso, Breno, Caterine, Mateus e Sara. E entre eles, 2 filhos especiais. Isso, diagnosticados e tudo, né? Tá. E aí, vamos lá. Nessa intervenção, eu quero explicar um pouco para que as pessoas entendam. Eu não tenho uma boa reputação. Eu entendo que a gente tem um propósito de estarmos aqui. Sim. Por isso, Mateus, ele tinha... E o que a gente viveu, né? Tem propósito. Mateus tinha crises de agressividade muito sérias, né? Tinha um quadro muito sério de um retardo mental gravíssimo. E nesse período que eu falei que eu fui para casa, ele teve crises seríssimas, em que períodos até que eu tinha que tirar tudo de dentro de casa. Ai, Jesus. E não foi diferente nesse período da pandemia. Eu passei por essa luta, mas mesmo passando por isso, eu não deixei de levantar o altar familiar. Então era em meio a toda essa coisa assim, Mateus andando... no olho do furacão. No furacão, atrapalhando tudo. Que a gente fazia o altar e eu ainda fazia a live com toda essa... Às vezes ele derrubava os vasos, as coisas, mas eu não estava preocupada com isso, estava preocupada em continuar. Eu pensava assim, eu estou caminhando no propósito e eu não posso parar, eu preciso um dia de cada vez. E naquele dia ali eu estava entendendo que era aquilo ali que Deus queria de mim. A partir disso, Deus interviu de uma forma sobrenatural. Como? Mateus, nesse ambiente de altar, foi batizado no Espírito Santo. Meu Deus. E aí um dia ele tá lá, para de rodar, senta, e quando ele senta, ele começa a ficar bem quietinho, daqui a pouco ele se levanta, xarabacantarabá. Meu Deus. E a gente olha assim um pro outro, como assim? E ele começa a dizer que as nações, Deus começa a usar ele profeticamente. Inclusive, nesse dia que a Caterine estava gravando, eu tenho esse vídeo até hoje. Meu Deus. E eu me emociono. Um dia desse eu tava olhando e falei, meu Deus, coisa linda. E você chega a nota que ele tava assim, bem descompensado emocionalmente, mas cheio do Espírito. Meu Deus. Cheio. Falou de nações, falou que iria às nações. Tô lembrando disso agora porque ele começou a fazer bolinho para vender para ir às nações, né? E um dia no altar, aquela coisa veio, derrame o óleo na cabeça dele. E eu derramei o frasco de óleo que tava lá todo. E eu não falei nada, só derramei o óleo. Quando terminou, ele olhou para Esla. Esla estava lá no altar e falou, Esla, eu fui ungida às nações. Meu Deus. Pensa, que coisa linda. E aí me lembrei agora, a gente conversando aqui nesse podcast, eu lembrando, meu Deus, ele falou isso quando ele foi batizado lá atrás, no altar familiar. Meu Deus. É lindo, né? É lindo. E ali foi uma intervenção realmente, um divisor de águas, porque a partir dali eu entendi que estava no caminho certo. Entendi. Sabe? Aí acaba nascendo o legado. No legado você tem um altar em que pessoas vão ali de todos os lugares da cidade e de fora da cidade. Conta um pouquinho sobre isso, Socorro. Tá. E aí, dando continuidade a isso, eu continuei na luta. Sim. Mas agora dizendo, Deus está agindo. Porque às vezes a gente não consegue ver Deus agindo, mas Deus está agindo. Né? É verdade. Porque Ele não nos deixa nem não nos abandona. E eu lembro que quando a gente foi a Israel, só uma ponta assim, eu lembro que Deus falou, a sua unção representa não temas, eu sou contigo. Ai, que porque lindo. Eu achava assim, né, que um dia eu iria numa igreja assim, ungida, estaria todos os meus familiares, meus filhos. E na verdade Deus nos levou ali com poucos, mas todos unidos no mesmo propósito. Né? E ele estava dizendo, é só você, porque não tinha ninguém da minha família de sangue, meus filhos não estavam lá, claro. Né? Mas enfim, e aí dentro disso, poucos dias depois desse acontecimento com Mateus, eu tenho um sonho. Nesse sonho, Deus usa a figura do pastor Luciano Subirá, que coloca a mão na minha cabeça e chama o nome de uma das minhas filhas, Caterine. Aí eu falo assim, aí eu olho para trás, não vejo Caterine, e falo assim, não, Caterine não está aqui não. Aí ele diz assim, não, é sobre legado.
Você vai agora gastar o resto da sua vida falando sobre um legado de oração e de fé. E vai compartilhar isso com as pessoas. Aí eu meio que dormindo e acordada, ainda ouvi assim, abrir um negócio no nome da sua filha, será provisão para você e para o seu ministério. Aí, eu com a minha proatividade, já fui anotando tudo no outro dia de manhã, já fui pensando, já foi me vindo as cores, como seria, não entendia muito bem o que seria, mas aí o que é que eu faço? Vou para o lugar de oração. E aí começo a orar. Nesse tempo, falo com o pastor Paulo e digo para ele, pastor, eu vou aí no escritório. Aí quando eu chamei Caterine, compartilhei, né, chamei os filhos todos, compartilhei, e aí quando eu chego lá, eu digo para ele, olha, não, lembra só uma coisa, antes disso, Deus faz uma intervenção nesse período de oração. Ele manda uma jovem, que, né, conheço muito, ela chega na porta da minha casa e fala assim, olha, eu estava orando e Deus falou comigo para te entregar uma quantia. Meu Deus. Era R$1.000 a quantia que ela me deu. E ela falou assim, olha, não é para comprar remédio para o Mateus. Porque nessa época foi uma luta tão grande que as pessoas estavam me ajudando até a comprar remédio para o Mateus. Não é. É para um projeto que Deus colocou nas suas mãos. E eu falei assim, meu Deus, eu não falei para ninguém. Nessa época realmente não tinha, porque eu tinha marcado para ir lá. Tinha marcado para falar com E aí eu disse, então, vamos lá. O que é que eu posso fazer? Porque diante do que Deus me mostrou, isso aqui, eu vou fazer o quê? Mas eu preciso fazer alguma coisa que Deus proveu. Eu pensei, aí me veio aquela coisa assim, abra no reino físico aquilo que já existe no reino espiritual. Traga a existência. Como eu vou trazer isso à existência? Eu pensei, vou lá no contador, vou abrir um CNPJ, porque eu já sei que é no nome da minha filha, e o nome é legado. E aí fui lá, e eu lembro que a melhor foi conversando com o pastor Paulo. Pastor, vem abrir uma empresa. E foi, de quê? Não sei. Mas eu sei que eu tenho dinheiro para abrir ela, que o nome é legado e que eu preciso desse CNPJ. Eu entendo que é a única coisa que eu posso agora para dar legalidade é isso que já foi liberado no reino espiritual. Sabe o que eu acho interessante? É que quando você está caminhando no propósito, a gente falou aqui tem um momento que você está só no deixa a vida me levar, mas tem um momento que tem um divisor de águas, você começa a entender o propósito e entra num processo de viver o propósito que vai requerendo sacrifício, vai requerendo posicionamento, mas à medida que você se posiciona em obediência, faz a sua parte, o que é de sua responsabilidade, Deus começa a intervir e agir, e aí você pensa assim, e aí você sabe de tudo já está tudo claro para você. Não, é como Abraão saindo da terra e indo lá viver o propósito dele, mas passo a passo tendo acesso à nova revelação. Então, você saber. Passo a passo. Você entra nesse escritório, começa ali uma empresa, mas de quê? Você nem sabe o todo. Mas é permanecer no propósito, embora não conheça ele todo. E você tem permanecido. E porque você tem permanecido, hoje existe um legado aberto. Não só um legado no reino espiritual, primeiro eu quero falar aqui do natural. Está lá aberto, tem um lugar. Você é uma empresária hoje. Na área, você era, mas tinha deixado. Então, vem para casa com os filhos. Refez, volta, né? Deus refez, é verdade. E agora é uma empresária do reino que trouxe vive visão para o e reino, propósito para o reino, para o avanço do reino. Que coisa linda. E não que empresários do reino tenham que ser só empresários que estão envolvidos com oração, com intercessão, não é jamais, sobre isso. Não. Mas é porque sua vida... Dentro do meu chamado. E a minha vida com os filhos. Muda tudo. E agora é o reino avançando, olhar naquilo do que é vontade de Deus, do que Ele quer realizar. Reino implica isso, estar na vontade do Senhor para que Ele governe. Então muda tudo. E nesse governo, o legado nasce, se desenvolve, você tem altar de oração, você tem visita de tantas pessoas que vão ali, que recebem, que estão sendo ativadas, mulheres que estão sendo ativadas, tem homens também, mas eu quero falar aqui para mulheres que chegam ali e têm recebido consolo, mulheres que chegam ali e têm recebido palavras de fortalecimento, de encorajamento, de condução para as Escrituras, para Jesus, um ensino sobre a oração, buscar nele o que só Ele pode dar. E também tem o lanche, mas eu quero chegar aqui no café com propósito. Sim. Porque é o propósito, e tem o propósito. E um dia Deus te desafia para mais uma coisa. Então, eu quero fazer esse salto, socorro no escritório de contabilidade, abrindo uma empresa que eu não sabia o que seria. A empresa já funciona, não é só empresa, é um altar de oração
que hoje Deus fez o mais novo desafio é o café com propósito. Isso. Ou eu estou errada? Não, tá certíssima. Mas eu quero falar de uma intervenção antes do café com propósito, Tá. que eu acho que é pontual também e que vai edificar. É que esse foi um primeiro passo, mas demorou até os próximos passos, né? Porque não havia provisão para os próximos passos, mas havia fé. Entendeu? Havia fé, havia disponibilidade de orar. Havia disponibilidade de orar para entender o propósito. Sim. Primeiro, foi um longo tempo orando e não havia condições financeiras nenhuma, você sabe bem, você acompanhou de perto. E nesse tempo, o que acontece é uma tia minha fala comigo e diz que tinha uma herança, né, para fazer a divisão entre sobrinhos e que na minha parte tinha gente interessada em comprar. E foi esse dinheiro que Deus proveu para que eu colocasse no legado. Mas antes desse dinheiro chegar, eu ainda dei outro passo de fé. Porque a oração não parou. Continuava orando. Sim. E eu orava lá na minha casa, na varanda de casa, tudo, né? A oração não parou. E um dia chegou uma irmã e falou assim, Deus falou, diga a ela que chegou o tempo de procurar um lugar. Ela não sabia de nada. E eu comecei a procurar pela fé. Eu moro na rua que não tinha casas para alugar. De repente, essa casa aqui em frente da minha casa começa a ajeitar lá para alugar. Como eu sou conhecida como a mulher da oração, o homem me chama e diz, a senhora tá um negócio com oração, né? Então, aqui nessa casa vai alugar, fale com ela. E eu, muito proativa, já fui atrás da mulher, já marquei com ela, sentei e conversei. E nessa conversa, ela disse assim, tome a chave, faça do jeito que Deus falou com você. Quando você entrar, com um mês, você me dá um aluguel. E eu costumo dizer que eu peguei a chave e guardei. Quando cheguei em casa, eu falei, meu Deus, aluguei a casa da mulher sem ter R$1. Como vai ser? Os passos de fé. Aí, vou pra quem? Caterina. Filha, por favor, né? Você vai dar uns plantãozinhos pra eu pagar o aluguel da mulher. Porque eu não posso entrar pensando como é que eu não tenho dinheiro pra pagar o aluguel. Ela, mãe, Deus não falou, eu creio, vamos lá, conte comigo. Então, já tendo o dinheiro do aluguel, você, pronto, pro resto. Aí eu falei assim, vou levar a oração pra lá. Então, o altar de despertamento, que era familiar, de repente, vamos abrir para outras pessoas também aprenderem a orar. E o sentido do altar é que as pessoas olhem para Jesus, sejam fortalecidas no seu ambiente de oração, na maneira como orar. Não é culto de oração, cultura de oração. Entendeu? E aí, nisso, como chega no Café com Propósito, esse altar começa, esse dinheiro da tia chega e eu dou, ficou bonito, as cores bonitas, tudo do jeito, né? Deus proveu o ar-condicionado. Porque depois que essa provisão do Senhor chegou, eu fiz a minha parte. Dei tudo. O que tinha? Eu dei tudo. Né? Eu costumo falar que eu podia ter trocado o meu carro, que já era bem antigo. Eu podia ter feito alguma coisa para os meus filhos. Inclusive, antes de usar esse dinheiro no legado, eu cheguei para eles e falei, olha, eu tenho essa quantia e eu posso fazer uma coisa, abrir outro negócio qualquer, mas eu quero colocar no legado porque eu sinto que tem propósito. Pode não ter um retorno como outro negócio poderia ter, né? Mas eu sei que Deus tem propósito lá. E eles toparam, concordaram, né? E aí, naquele momento, eu boto ali, mas depois que eu dei o meu tudo, Deus começou a prover. Porque chegou amigos que disseram, cadê os ar-condicionados? Não tem agora. Cadê as salas? E a sala de oração? Você gosta tanto de orar. Tem que ter uma sala de oração. E dessa intervenção aí, Deus usou até uma mulher que veio um dia no café. E ela foi embora. E no outro dia chegou um carro com ar-condicionado. E eu falei assim, moço, não comprei um ar-condicionado. Ele falou, não, foi uma mulher. E ela disse que veio aqui ontem. E Deus falou com ela, deu o ar-condicionado na sala de oração. Meu Deus, que e eu recebi. E aí eu pensei, já tá bom, né? A oração fluindo. Tudo bem, ok. Aí um dia, simples, eu tinha ido ao teatro. Tava no teatro. Pensando que tava assistindo a peça, me achando super chique lá sentada. Achando um dia meio improvável. Assim. Escuto, café com propósito. Como? Olhei de um lado, olhei do outro. Café com propósito. Eu quero que você dê um café da manhã. Deus, eu não tenho condições nem de pagar as contas do legado ainda. Como é que eu vou dar um café com propósito? E aí, será evangelístico? Mas eu não tenho chamado evangelístico, assim, eu tenho certeza. Mas, sabe algo que Deus me veio à memória agora, que acho que é interessante? É que eu tive que ir para a cozinhar, né? Eu tive que aprender coisas que eu não sabia. Tive que passar por diversas etapas. E eu dizia assim, mas Senhor, meu chamado é para orar. Eu podia estar só lá na sala de oração, né? Aí ele falou, mas há um processo. E nesse processo, vocês têm que aprender várias coisas nessas etapas. E isso aí me permite interferir, Sim. mas
Às vezes a gente entende o propósito e quando a gente entende esse propósito, a gente imagina que é só aquilo do propósito, aquele ponto-chave, porque o propósito tem algo que é chave, mas ele é multifacetado. Não sei se você sente isso. Então, não é apenas aquilo. Deus vai te preparar em outras áreas e frentes que estão relacionadas àquilo que é central, formando uma grande circunferência, e você está aqui atuando em tantas coisas que vão contribuir para o propósito. Sim. No fim, contribuirão Sim. para o propósito. E você numa cozinha, eu imagino, aprendendo a fazer algo que você nem fazia para o café, porque o legado também tem o café. Isso. Aquilo está contribuindo para o propósito. Isso é tremendo. Quantas pessoas foram abençoadas por receber uma refeição diferente, com carinho, né? Com um modo diferente, né? Quantas foram tocadas, liberado memórias. Tem gente que... É tão poderoso isso que tem gente que come, às vezes, algo, um bolo, uma coisa, e diz assim, eu lembrei da minha avó, tinha gosto de farinha láctea. Eu pensei, meu Deus, farinha láctea tem. Entendeu? Que coisa. Né? Ô, socorro, mas eu acabei interferindo aqui, mas você vai continuar já fazendo um fechamento. Com que propósito. Pena que a gente tem que terminar o Mas nosso tá podcast. Amei. Sim. Espero que vocês estejam amando, estejam sendo edificadas, inspiradas, encorajadas. Mas você ouve Café com Propósito e você pensa, meu Deus, eu não tenho nem para suprir as necessidades ainda do próprio legado. E você começa esse café. E você tem feito esse café e essa semana você me falando, né? Mais uma vida para Jesus, mais uma vida para Jesus. Diante de tudo que você me deu testemunho de uma vida para Jesus essa semana, você me deu testemunho de estar em outra cidade, fazendo compras de memoriais e uma mulher chegar e lhe entregar com provisão para aquela compra quando você foi sem nem ter na fé. Os saltos de fé, nem passos de fé, são saltos de fé. E diante disso tudo, Socorro, que palavra que você daria dessa sua busca em viver o propósito do Senhor e do próprio Café com Propósito, salvando vidas, do legado, enfim, é tanta coisa que você já viveu, a gente precisaria... Quem sabe a gente não volta para fazer o podcast aqui? Gente, ó, pede aí, traz socorro. Esse é o primeiro de muitos, aí a gente pode, ó, trazer e a gente vai aqui, tem muita coisa que Socorro tem para compartilhar. Tem experiências que a gente viveu. Muita. Mas como é que você fecharia esse nosso podcast diante dessa realidade de propósito, Café com Propósito, legado, o seu próprio propósito de existência, fé, saltos de fé, Deus, mulheres sendo encorajadas para voar como você tem voado? O que você diria aqui? Vamos lá. Eu fiquei aqui pensando. Tanta coisa. Mas, enfim, sejam ousadas naquilo que o Senhor já colocou dentro de você. Eu acho que o que é mais importante é buscar em Deus quem nós somos nele. Porque quando a gente vai avançando nisso todo dia, isso encoraja a gente a prosseguir. Não olhem para vocês, não olhar para nós. Se eu tivesse olhado para mim, para as minhas circunstâncias, se eu olhasse hoje para as minhas circunstâncias, para as circunstâncias que eu vivo, as lutas familiares que ainda tenho, as lutas do dia a dia, eu não teria avançado no propósito, né? Eu não teria tido, não tenho acesso a essa alegria que eu sinto hoje, que independe das circunstâncias, de chegar no Café com Propósito, de viver um dia antes aquela coisa como vai ser, não tem, e no outro dia ter o que é essencial, né? Que é justamente as vidas se rendendo ali, as pessoas que dizem, meu Deus, eu cheguei aqui e estou saindo outra pessoa, conheci Jesus aqui. E o que é mais bonito nisso, elas dizem, não estão olhando para mim, mas eu estou conseguindo conduzir a Cristo. Eu sou embaixadora, né? Representando. Então, se eu pensei, eu sou embaixadora, eu tenho que representar Ele. Então, eu acredito que essa coisa da identidade que você trabalha tanto, ela é essencial. E só encontra nele. Mas na hora que encontra, tudo mais vai acontecer. Basta que você o ouça e traga a existência do que ele tem liberado para o mundo natural. Em atos de obediência, de fé, de sacrifício. E se ele diz que a gente vai subir, voar com asas como águia, a gente vai subir, vai voar com asas como águia, né? E vai renovar as forças. Então, se precisar renovar as forças, renove. Se precisar chorar, chore. Se precisar se sentir mais fraca naquele dia, ele vai renovar a força, porque ele é a nossa força. Mas a alegria de cumprir o propósito
e não vou dizer cumprir, mas vamos lá, a alegria de estar caminhando No propósito, né? no propósito, não tem igual. Não tem. E não tem preço. Não Não tem. tem nada. É quando você vai se sentindo pleno, a cada passinho, né? Pleno. Porque plenitude a gente só encontra nele e no centro da vontade E dele. nos dias mais difíceis ele vem e lembra isso. É isso aí. Aí a gente vai se reabastecendo todo dia. Né? Socorro, obrigada, minha amiga. Louva a Deus pela revelação do Senhor de começar esse Amém. podcast como Águias para Mulheres, com a sua presença. Você tem sido essa águia. Amém. Que Você tem também. voado. E tem conduzido mulheres, assim como eu, a voar. E que a gente possa Estimulado. alçar todos os voos que o Senhor Sim. tem para nós. Sim. Nos lugares altos, que não tem a ver com a cultura, não é alto da cultura do homem, mas altos nele, realizando o que ele deseja que a gente realize com o nosso viver. Manifestando a glória dele. É isso aí, que ele sorria para nós, dizendo: minhas filhas, vocês estão no lugar certo, o lugar do propósito. Amém. Aleluia. Deus Um abençoe. beijo, Deus abençoe. Deus abençoe. Já estava no fim, tudo bem, fica aí já de erro de gravação. Um beijo para todos Deus e abençoe. até o nosso próximo podcast Como Águias, só para mulheres.